Estamos de volta, Carolina. Oiê, mais um Ampliflix para você, porque aqui tecnologias educacionais de professor para professor. E hoje o nosso tema queridinho, ensino híbrido na prática, e hoje nós vamos falar de rotação por estações, Samara, porque eu não me canso de falar disso, sabia? Pode gravar quantos Ampliflix você quiser sobre rotações por estações, porque a gente fez isso várias vezes, inclusive enquanto professoras, eu de física, você de inglês, a gente usava nas nossas aulas também, né, Carla? Eu me lembro que eu usava isso há algumas décadas, tá? Não vou nem dizer quanto. Não vamos contar. No outro século, né? No século passado. E na época a gente não chamava de rotação, nem existia essa terminologia. A gente chamava de gincana. A gente fazia uma gincana em sala de aula, que já era a ideia das rotações. A gente já tinha atividades por estação e tal, mas a gente dava outro nome. Uma curiosidade aí para você. E aí, Samara, antes da gente começar na parte prática maravilhosa, eu queria saber por que utilizar rotação por estação. Você fez essa pergunta e eu falei, gente, a Carla vai me fazer essa pergunta e eu vou ter que falar a verdade. Vai ter que falar. Porque eu tenho compromisso com a verdade. Então, eu vou dizer para vocês assim. Primeiro por que eu usava a rotação por estações. Vou dizer quando que eu usava. Quando o conteúdo era muito complexo e não ia dar tempo de eu dar na quantidade de aulas que eu tinha para usar. Olha, isso é que é sinceridade, né? Essa é a verdade. Eu comecei a usar por isso. Eu não. Posso até usar depois por todos os outros motivos, Moran, que me perdoe, e a Lilian Bassi. Mas no fundo, eu enxerguei. Na verdade, você otimizava a sua aula. Era o único jeito, porque às vezes o volume de conteúdos que eu tinha que dar. E aí, Carla, na época, estava muito famoso o tal do Flipped Classroom. Só que não estava funcionando muito bem, porque a gente mandava as atividades para o aluno fazer em casa e eles não faziam. Então, quando eu li sobre rotações por estação, eu pensei, cara, esse é o Flipped Classroom, só que eu vou fazer na sala. Porque aquela etapa de assistir o vídeo ou fazer uma leitura, eu conseguia otimizar ali, já que os alunos não estavam fazendo em sala. Então, meu compromisso é com a verdade, falei para vocês a verdade. Eu comecei a usar rotação por estação por isso. Mas a otimização do tempo é um ponto muito forte de não foi nenhum motivo pedagógico samaresco, entendeu? Na verdade, eu, por exemplo, o meu porquê da rotação por estação é porque eu sempre achei que era uma forma de trazer o aluno para ficar mais ativo, porque ele tinha que produzir coisa. Verdade. E também de engajá-lo no tema que a gente estava trazendo de uma forma mais bacana, sabe? Então, eu pensava em formas interessantes, meio que esquema de desafio e tal, para engajá-los. Então, para mim, sempre foi uma opção de engajamento e de manter o aluno ativo dentro da proposta de aprendizagem. Esse foi o meu segundo motivo. Quando eu aprendi que se eu estivesse trabalhando mais do que o aluno, pode ser que ele não estivesse produzindo conhecimento. Exatamente. Né? Então, eu pensei, cara, na rotação por estação, é o aluno que faz. Tudo bem que é uma trabalheira danada, professor e professora, para preparar. Não é fácil. Tá? Eu já vou falar logo. Não é trivial mesmo. Não é trivial preparar uma atividade. Por quê? Porque a rotação por estação, ela não foi pensada para o tempo da aula brasileira. A nossa aula é de 45 minutos, é uma aula muito curta. Na realidade, a gente tem de aula mesmo 40 minutos, se você for uma pessoa ágil aí para fazer a chamada. Porque 5 e 5 ali. Tem. Então, assim, eu planejava as minhas rotações por estação exatamente com esse tempo que você está falando, Carla, 30 minutos. Porque você tem que organizar a sala, tem que dar o comando. Depois, com o tempo, os alunos acostumam. Mas você precisa organizar isso no começo. Então, assim, é uma atividade para 30 minutos. Atividade para 30 minutos, se você parar para pensar, são no máximo 10 minutos em cada mesa, porque tem que dar tempo da pessoa fazer. Então, eu conseguia trabalhar aí com 3 estações, quando eu fazia, os grupos um pouquinho maiores em cada estação, para poder dar uma agilidade. Então, esse foi o meu segundo motivo, de novo, sendo verdadeira aqui com vocês. O meu outro motivo também para a rotação por estação é que, na verdade, ele é uma ótima forma de revisar o conteúdo e rever o conteúdo de uma outra forma. Perfeito. Então, aquela coisa que a gente fala de espaçamento na aprendizagem, quer dizer, ir e voltar também, né? De retrieval, que é buscar, né? Então, esses também foram outros motivos pelos quais eu já utilizei rotação por estação, porque é uma ótima forma, rápida, otimizada, de os alunos revisarem o conteúdo e ter algum entregável, né? Porque a grande sacada da rotação por estações é em cada estação eles estarem fazendo e produzindo alguma coisa e ter um entregável que o professor também possa tangibilizar e ele também, gente, né? Para laboratório é
fenomenal, porque você consegue trabalhar aí 3, 4 fenômenos que você quer abordar com os alunos de forma muito rápida, só rodando as estações. Olha que legal. Então, numa aula de 40 minutos de laboratório, eu botava 4 estações. Então, vou dar um exemplo. Sei lá, na primeira estação era uma experiência de ótica, na segunda estação uma experiência com eletricidade, na terceira estação uma experiência de mecânica e na quarta estação uma experiência, sei lá, com Van der Graaf, choque elétrico. Então, assim, os alunos, eles aprendiam, né, sobre o conteúdo em cada estação, e eu conseguia ter uma diversidade grande aí de conteúdos sendo abordados. Maravilhoso, Samara. Usava e aí, muito. já que você está falando disso, antes da gente entrar ainda nas ideias práticas de rotação por estação, e fica por aí porque tem novidade aí que eu quero te trazer aí, coisinhas que talvez você ainda não estejam no seu radar e que a gente vai trazer aqui para você. Sempre tem novidade com Carla Sempre Arena. tem, Pode porque eu vou buscar sempre. Se ela tá falando disso é porque tem uma novidade. Tem novidade, sim. Mas uma coisa importante da rotação por estação, e que eu acho que você tocou num ponto importante, é a organização. Depois que você tem uma estrutura, um modelo, aí fica fácil. Mas as primeiras vezes demanda mais na preparação do professor, né? E aí eu queria saber, assim, para você, quais são os elementos essenciais da organização da rotação por estação para ser bem sucedida? Me fala. Primeiro, objetivo de aprendizagem. O que eu quero que os alunos aprendam claramente. O segundo é o tempo. Quanto tempo eu vou precisar para cada estação? Então, porque o desafio... Então, você tem que dimensionar para que acabe mais ou menos... Ao mesmo tempo. Então, o desafio ele tem que ser executável naquele tempo que você está propondo. Porque a galera fala assim, eu vou dar 10 minutos. Aí bota um vídeo de 16... Aí não vai rolar. Aí não vai rolar, entendeu? Então, assim, o tempo, então, o objetivo de aprendizagem, o tempo, o nível de dificuldade, Carla. Então, por exemplo, como tudo acontece ao mesmo tempo, você não pode ter uma hierarquia de começar na estação mais fácil para depois ir para mais difícil. Isso é uma confusão que os professores fazem muito. Na verdade, eu acho que um ponto importante aí é que cada estação não é a questão do nível, mas é a questão do tipo de competência e habilidade que você está desenvolvendo e trabalhando, né? Mas o pessoal usava muito, assim, exatas. Eu vou pedir para o aluno ler a teoria, ver um exemplo e depois fazer o exercício. Entendeu? Não faz muito sentido. Porque você não vai ter essa escala. Todos vão começar ao mesmo tempo. Então, os desafios têm que ser desafios que têm o mesmo nível, a mesma hierarquia cognitiva, né? Então, isso era uma coisa que me preocupava muito também quando eu fazia. Então, era o objetivo de aprendizagem, o tempo, a hierarquia, né? Para poder não cobrar muito numa estação e pouco na outra. E o que mais, Carla? Acho que pensar no tipo de atividade. Assim, eu testava muito. Então, eu combinava com os meus alunos que a gente ia fazer e que depois eles iam me dar um feedback se eles tinham gostado daquele estilo de desafio, porque isso ia me dando uma orientada para as próximas que eu ia montar, Carla. Até para não ficar repetitivo eu sempre falo que a maior falha que eu vejo quando os professores estão realizando a rotação por estação é o fato de que eles não deixam tempo para o que a gente chama de debriefing com os alunos, a parte de feedback, a parte de produção dos alunos, sabe? Muitas vezes você quer fazer a rotação por estação, aí tipo, acabou. Não! O mais importante é o que você está levando disso. A parte de metacognição, o feedback do aluno, ou ele apresentar a produção do aluno, entendeu, Samara? E eu vejo isso uma das maiores falhas nesse processo de rotação por estação. É difícil fazer em uma aula. Talvez você tenha que pensar em 2 aulas. E não tem problema. Você pode fazer isso em mais de uma. E outra coisa que eu gosto muito desse slide que eu vou apresentar aí que o Estevão que montou, e eu adoro ele, que ele é um resumo do que a gente precisa ter em mente. É o ecossistema da rotação por estação. Exatamente, assim, o que você tem que ter em mente quando você está preparando e fazer um checklist, assim, se eu estou pensando nesses 3 pontos, na parte instrucional, e aí, ele colocou a instrução, mas eu estou levando aqui o instrucional em 2 momentos, tá?
eu estou colocando um instrucional, tanto no desenho que você faz, do tipo de atividade, para que tenha a questão do tempo bem coordenado, porque assim, uma estação não pode acabar antes da outra. Não pode. E se acabar, qual é o meu plano B para aquela turma que foi mais rápida, né? Então, essa parte instrucional de gerenciamento, o que você quer atingir em termos de aprendizagem, não, e tem a instrução que tem que dar para os alunos também. E aí, esse outro nível de como é que vai ser essa instrução para que aquela estação funcione. Exatamente. E que o aluno entenda rápido o que você está falando. Sim, ele não e sabe aí tem algumas estratégias. Uma delas é já ter escrito no papel. Eu vou mostrar algumas que a gente tem aqui. Você já ter escrito e ter líderes de grupo que eles ficam responsáveis na leitura e na instrução. Uhum. Isso é um jeito legal de fazer. Uma outra é o próprio professor já ter gravado a instrução em cada rotação. Cada bancada. Então, por exemplo, você pode ter uma playlist no YouTube que você tem instrução de cada estação. Sim, é uma forma legal também de fazer. E aí, o outro ponto que é crucial é que tipo de tecnologias, e estou falando tecnologias não só digitais, né? Poxa, tecnologia, papel, post-it, canetinha. Tem que estar disponível. Então, quais as tecnologias, que tipos de materiais você vai precisar para que cada um funcione do jeito esperado? E um outro ponto que a gente esquece, que tipo de atividades a gente vai fazer que vai envolver e fazer com que haja colaboração entre o grupo. Que nível de colaboração será exigido em cada... Eu nivelo mesmo. Essa aqui vai ser muito colaborativa, essa aqui vai ser mais ou menos colaborativa, ou pode ser que tenha uma individual, porque você pode. Você pode criar uma estação em que a atividade é totalmente individual, mas esse nível de colaboração ele tem que ser calibrado. Exatamente. Tá? Porque ele é muito importante, inclusive se a gente lê os artigos, né, do Moran e da Bassi sobre isso, eles falam muito sobre a colaboração. Eu acho que a gente tem que pensar nessa equalização. Então, os tipos de atividade, as tecnologias, o que a gente vai fazer, como é que a gente dosa e equaliza esse online e offline, quer dizer, o que o aluno vai estar fazendo para desenvolver o raciocínio, por exemplo, no papel, ou fazer uma atividade escrita no papel, e a outra que seja online, digital, né? Perfeito. E o nível de colaboração, e que também é importante a gente pensar em atividades que sejam individuais, porque é o momento do aluno voltar para ele. Então, ele tem um momento com o outro, de interação com o outro para construir coisas, mas tem um momento que é de construção própria, individual. Exatamente. Isso é muito importante também, até para eles entenderem as próprias hipóteses, né? Eu estava vendo as fotos aqui do Estevão, que ele fez. O Estevão faz muito com os alunos dele, né? Rotação. E eu queria até mostrar o modelo que ele traz aqui, ó, Samara. Por exemplo, aqui, ó. Nesse aqui, eu acho muito legal essa ideia dele aqui. Que é no Forms. É no Forms. Então, ele já dá instrução aqui, tá vendo? Perfeito. No Forms. Aí, claro, que para uma atividade no Forms com vídeo dar certo, o que tem que ter cada aluno? Cada um tem que ter o seu celular e o fone. De ouvido, tem que ter o celular. Cada um tem que ter o seu celular, ou você tem que ter um tablet disponível para eles. Isso, exatamente. E tem que ter fone. Então eu acho que esse tipo de pensamento. Aí, por exemplo, na outra rotação aqui, ó. E o legal é aqui, ó, a Note Vote. Então ele deixa tudo já bonitinho, ó. Qual vai ser o passo a passo? E aí, gente, é igual a receita de bolo mesmo. Recursos que ele vai precisar, entendeu? As instruções. E aí, pensando o tipo de estratégia que vai ser utilizado, entendeu? Olha aqui, ó, cronometrado, tá vendo? Ó, e aqui é receita de bolo. Receita você dá de todas, bolo. O aluno lê e ali tem que estar todas as instruções que ele precisa para executar. Você pode fazer isso num doc, igual o Estevão fez, você deixa em cima da bancada, e é a instrução daquela bancada. E eu fazia muito no Forms, Carla. O aluno, eu só botava um número em cima da bancada. Aí o aluno ia lá no Forms e escolhia, eu tô na estação 3. Aí lá no Forms já tinha a instrução para atividade e o que ele tinha, o entregável, né? O que ele tinha que fazer. Então existem várias maneiras de fazer, analógico ou digital. É uma super estratégia o pessoal fala em metodologia ativa de ensino. Essa, pessoal, ela é totalmente ativa, porque o aluno ele produz
O tempo inteiro. Então, ela é totalmente centrada na aprendizagem do aluno, sabe? Ele para executar a tarefa, ele tem que estar aprendendo alguma coisa. E um cuidado, Carla, que você falou aí que eu tinha também, era garantir que todos tivessem um dispositivo para executar aquela tarefa. Exatamente, para ninguém se sentir excluído, todo mundo incluído. Então, por exemplo, se você está pensando, eu estava até aqui numa dele, que depois a gente vai disponibilizar aí para você, olha só, essa aqui, por exemplo, da minha tela, que é uma das estações, isso aqui era um trabalho com a questão da empatia. Então, você viu que o primeiro tinha um videozinho no Form sobre empatia, falando sobre a empatia. O outro tinha lá uma atividade de design thinking, que eles tinham que discutir, colaborar. E essa aqui era uma que a gente fazia de Google Cardboard. E aí a gente tinha que garantir... ter o óculos para todo mundo. Não era todo mundo, porque era em duplas, lembra? Então, um assistia e contava para o outro. Então, tinha toda uma dinâmica aí. E aí, olha lá, ó, ele tem aqui a estação, a introdução, né? Tipo dando contexto. Aqui os recursos que são utilizados, as instruções do que vai ser feito e as considerações sobre essa estação. Então tá tudo prontinho aqui para você entender melhor sobre essa questão aí das estações. Muito bom. E eu acho que é muito importante também, aqui eu estou colocando até para você, ó, a gente tem, o que a gente faz geralmente quando a gente está fazendo uma proposta de rotação por estação? A gente já cria no Drive do Google uma pasta com todos os recursos que a gente vai utilizar. Você viu aqui que a gente já tem os modelos para rotação e estação, e aí por estação, e já está tudo aí bonitinho, organizado, para você saber exatamente onde vai estar. É isso que importa na rotação por estação. Primeira parte, organização, a parte instrucional, tecnologia e o nível de colaboração que você quer em cada estação. E dá para você expandir isso para onde você quiser, porque cada estação pode ser uma disciplina, cada estação pode ser uma atividade. Dá para você fazer, Carla, assim, eu sempre vejo muito na educação infantil esses dias mesmo eu vi uma professora mostrando, os alunos estavam fazendo escavação. Era exatamente, a escavação era uma etapa, observar o que tinha escavado era outra etapa. Então, tipo assim, é amplamente utilizado e dá para você fazer aí diversos projetos. Ela estava apresentando numa feira de ciência. E eu fiquei aqui de te dar dicas aí revolucionárias e outras ideias de rotação por estação, mas a gente já falou tanta coisa aqui importante para você que eu vou deixar para um próximo Ampliflix. Prometemos aqui voltar para falar de rotação por estação, para te dar outros exemplos super bacanas para você trabalhar na sua sala de aula. Então, aguenta aí, vem para a próxima, porque vai ser muito bacana. E se você quer estimular os professores, colegas e tal, utilizarem, quem sabe, dá um like aqui e convida os professores para estar aqui com a gente. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.